Olá, tudo bem com vocês? Segundo dia de atividade aqui na imersão e eu espero que vocês tenham feito a atividade de ontem, tá? Coloquem aqui para poder a gente interagir e todos da casa têm que estar nesse planejamento. Não esqueçam disso. E a atividade de hoje, 1º de março, mudamos o mês. Então, vamos lá. Hoje, atividades serão 2 atividades numa só. Só que uma junta com a outra. E também, a mais tarde, eu vou mandar aqui um bônus para vocês, tá bom? Aguardem. E essa atividade, todos da casa precisam fazer junto com a criança. E quem for professora, vai aplicar essa atividade na sala de aula, tá bom? Então, vamos para a nossa aula de hoje. Sendo que a nossa aula de hoje serão 2 tópicos, tá? Um junta com o outro. E provavelmente a criança já deve ter feito esse tipo de atividade na escola. Só que vamos fazer de uma forma lúdica, de uma forma que todos da casa possam interagir, tá bom? A primeira, vamos falar sobre identidade. E como será essa atividade? E por que essa atividade? O objetivo dessa identidade será de conduzir a criança a explorarem da melhor forma o conhecimento de si, a percepção da diversidade e o respeito às diferenças. Se você tiver um espelho em casa, pode ser um espelho grande, pode ser um espelho pequenininho. Se você não tiver espelho nenhum, pode ser a tela do celular, na parte da câmera. Então, a criança vai se ver, tá? Se for na frente da câmera do celular, normalmente não vai aparecer o corpo todo. Mas aí ela vai olhar as características do rosto e até onde ela conseguir, do cabelo. E ela vai falar sobre as suas características, tá? Se for na frente do espelho, mesmo que seja um espelho grande, ela vai conseguir se ver toda. A criança não precisa ficar seminua para fazer isso, tá, gente? Pode ser de camisa, pode ser com a roupa que ela tiver. E a criança vai falar as suas características. A cor do cabelo, como é que é o cabelo, se é curto, se é pequeno, se é menino que tem cabelo raspado. Vai falar a cor dos olhos, como é a boca, o nariz, apontar. A criança é muito pequenininha. Se for muito pequenininha, não tem como fazer essa atividade. Mas se for a partir de 1 ano e meio, 2 anos, ela já consegue identificar aonde fica o nariz, aonde fica a boca. Ela vai saber onde fica a orelhinha. Então, ela vai saber onde fica cada lugarzinho para ela identificar. Depois que fizer essa atividade, a criança vai saber as suas características e aí você vai fazer a segunda atividade. A segunda atividade é a mãe ou o pai ou um irmão mais velho, a irmã mais velha, ou a avó, ou quem que a criança quiser fazer essa atividade junto. Vai ser a criança e a outra pessoa. E elas vão ficar dispostas uma para outra. E a criança vai falar as características da outra pessoa. Ela não vai falar mais dela, ela vai falar da outra. Vamos dizer que está a mãe e o filho. O filho vai falar como é a mãe, a cor do cabelo da mãe, a cor da roupa que a mãe está usando naquele momento, sem olhar diretamente para a mãe. Então, essa será uma forma da criança lembrar das características do outro. E ela vai identificar a diferença e também identificar o que parece, tá? A criança vai ver o que ela parece com a mãe, o que ela parece com o pai. Será que é os olhos, o cabelo, o nariz, a boca? Em que a criança se parece com aquele que está ali ao lado dela, tá bom? Mas sem olhar para a pessoa. Ela vai ter que lembrar. Eu me pareço com meu pai por causa da minha cor do cabelo. Ela vai ter que lembrar o porquê que ela se parece com o pai, tá? Outra característica, depois que fizer essa atividade, a criança vai escolher se ela quer fazer em desenho um autorretrato, né? Se ela mesmo quer se desenhar, ou
Vamos lá. Atividade em desenho, a criança vai lembrar e vai colocar no papel o que ela lembrou. Pode ser da mãe, do pai, enfim, ou dela mesma. E ela vai pintar, vai desenhar e pintar. Mas o meu filho já é adolescente. Ele não vai querer fazer isso. Você explica para ele que ele fazendo isso, ele não vai fazer um desenho tão simples como uma criança pequena. Ele vai fazer um desenho mais elaborado, né? Fazendo um desenho mais artístico, uma pintura mais bonita. Então, é uma forma também dele praticar isso. Então, fala isso para ele, tá? Ou para ela, para fazer uma coisa mais elaborada, mais bonita, tá? E depois você tira foto. Pode ser a foto do desenho, pode ser desse momento entre vocês, que tá um de costas pro outro, pede para alguém tirar foto. Essa atividade pode fazer com a família toda, né? Pode pintar lá a família toda. E agora a gente vai para a quarta atividade. A quarta atividade, ela já não é mais as características da criança. Agora vamos usar outro tipo de assunto, que é sobre a moradia. A criança ela precisa ter essa noção geográfica de onde ela mora. E isso é muito importante para a vida dela. Se a criança é muito pequenininha, você pergunta coisas bobas, tipo, como é que é a cor da casa dela, como é que é a casa dela, o que que tem, os cômodos que tem. Agora, essa criança é um pouquinho maior, você já pergunta outras coisas. Qual o número da casa? Qual é o nome da rua onde ela mora? Isso é muito importante. A criança precisa saber esses tipos de informações. A criança ela precisa ter isso em mente. E isso é muito importante para a criança. A criança ela precisa dessa autonomia, ela precisa saber aonde que ela mora, tá? Primeiro é como ela existe, as características dela, e segundo é aonde ela mora, tá? E isso é muito importante também, caso a criança se perca, ela sabe onde mora, ela sabe qual é o nome da rua dela, ela sabe qual é o endereço dela. Isso é muito importante. A partir da criança com 3, 4 aninhos, ela já começa a identificar aonde ela mora. Ela sabe apontar, a minha casa é aquela, tá? Então, comecem a trabalhar isso com a criança, comecem a falar, olha, você mora na rua tal, o número da sua casa, o número do apartamento onde você mora, o número do condomínio, o nome do condomínio onde você mora, o nome do bairro que você mora. Começa a trabalhar isso com a criança, para a criança saber se identificar e aonde que ela precisa se identificar e se localizar, saber aonde ela mora, saber em que bairro e tudo isso. Isso é muito importante, gente, para todas as idades. A criança sabe falar, tem que começar a chegar nesse assunto, a explicar para a criança, tá sempre lembrando a criança, tá sempre perguntando para a criança. Agora vamos, mas o meu filho é adolescente. O meu filho já sabe onde ele mora, então você vai agir de uma outra forma. Você vai falar sobre números. Vamos dizer assim, a criança o adolescente ele já tem que saber o número do seu RG, o número do seu CPF, o número do telefone das pessoas mais importantes, se precisar por uma emergência. Não é gravado no celular, é aqui, ó, gravado na mente. Então, passe isso para os adolescentes. Os adolescentes eles precisam ter isso em mente. O adolescente, ele guarda tudo no celular. E ele muitas das vezes não lembra nem do próprio número. Então, precisa ter isso em mente, porque se uma emergência, o celular dele pifou, descarregou, perdeu, roubaram, ele sabe telefonar para alguém, ele sabe se localizar, ele sabe o CEP onde ele mora, tá? Então, isso é muito importante. E nós também, como adultos, também precisamos parar de ficar só tudo no celular, gente. A gente também precisa fazer esse desafio para nós também, tá? Professores, como vão agir isso com as crianças? Como eu falei no começo, isso é uma forma de trabalhar com a criança também na escola. Então, vocês também podem fazer alguma coisa relacionada a esses dois tipos de assunto na escola, com as crianças de uma forma lúdica e divertida.
Agora vamos recapitular o que a gente aprendeu hoje e passar para nossas crianças, que é a aula de hoje. Vamos falar sobre identidade. A atividade será a criança ficar na frente do espelho e olhar para si e falar das suas características, falar do que ela enxerga no espelho. A segunda atividade é ficar a criança e a outra pessoa, pode ser um parente, pode ser quem ela preferir, ficar um de costas para o outro e a criança vai falar das características daquela pessoa e identificar em que elas são parecidas, né? Identificar qual é a característica que faz elas se parecerem. E se não tem nada que façam elas se parecerem, tá? Pode ser também de sentimentos, gente. Eu ia falar sobre isso, mas acabou que passou. A criança também pode falar de sentimentos na hora que ela estiver olhando para o espelho. Eu ia falar sobre sentimentos. Quando a criança estiver na frente do espelho, você pode perguntar o que ela está sentindo. Além dela ver as características dela, ela pode falar o que ela está sentindo. Se ela está sentindo raiva, por que ela está sentindo, pode perguntar se aconteceu alguma coisa. Isso ajuda também, tá? Nos sentimentos. Se ela está feliz, por que ela está feliz. É muito importante você identificar isso. E a criança também identificar. E também vamos trabalhar na terceira atividade, que é a criança fazer um desenho. Ela pode fazer um desenho dela mesma ou ela pode fazer um desenho de uma outra pessoa e ela vai identificar isso através do desenho, as características, tá? E a quarta é um pouco mais diferente, que você vai passar para a criança aonde a criança mora. O número da casa, é claro que a criança não vai gravar isso de primeira, você vai ter que ficar fazendo isso sempre. E para os adolescentes, e nós adultos também, vamos tentar lembrar dos nossos números, né? Que é o CEP, CPF, RG, números de telefone nosso, das pessoas que moram com a gente, porque se precisar de uma emergência, a gente sabe de cabeça, sem precisar só pelo celular, porque nem sempre ele pode estar disponível para nós, tá bom? E é isso, espero que vocês tenham gostado da nossa segunda aula e até a próxima. E espero que vocês cumpram, tá? Façam essa atividade junto com as crianças. Podem tirar foto e colocar aqui ou podem me marcar lá nos stories, tá bom? Um grande beijo, tchauzinho, até a próxima aula.